Galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente, diretamente de Belém do Pará, para o mundo. Eu sou Paulo Carvalho, vosso anfitrião, e eu já quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal do YouTube, Carta na Manga Podcast. Clica também no sino de notificações e aqui embaixo você pode interagir no chat conosco. Esse tempo, quase em tempo real, porque esse vídeo vai ser lançado em estreia. Aqui em cima nós também temos o nosso QR Code, que você pode ser direcionado para o nosso Instagram, @Carta na Manga Podcast. É lá que nós vamos colocar todos os bastidores, tudo que acontece aqui na nossa gravação, no nosso episódio. Quero agradecer a Ednúzia Queiroz, que está aqui embaixo, fazendo a parte de transcrição em Libras. E para você que está nos ouvindo, eu sou Paulo Carvalho, estou sentado, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, pele parda, camisa preta, calça branca. Estou sentado de frente para uma mesa preta e atrás nós temos a nossa identidade visual, que é uma bandeira laranja com um ícone em formato de megafone escrito Vozes de Bairro. É um prazer poder estar com vocês. Hoje nós estamos falando diretamente do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, aqui no bairro do Guamá, Travessa 25 de junho, número 243, certo? 214. Travessa 25 de junho, número 214. Lugar muito especial que nos acolheu para mais um episódio do Vozes de Bairro e a gente está muito feliz. Bem, esse é um projeto que foi aprovado no edital de chamamento número 005/2025 de fomento à circulação de projetos culturais. Nós estamos muito felizes e queremos agradecer aos apoiadores, que é a Política Nacional Aldir Blanc, FADESP, Secult, Governo do Estado do Pará, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, dado todos os recados, eu quero que você se prepare aí onde você está para um episódio lindo. Nós estamos aqui num bairro repleto de cultura, um bairro que exala música, ciência, porque está perto da Universidade Federal do Pará. E esse artista que está aqui hoje, ele reflete tudo isso. Ele reflete a amplitude do alcance do artista amazônico. Quero que vocês recebam o cantor, ator de musicais, jornalista e agora calouro em Direito pela Universidade Federal do Pará. Com vocês, ô Wagner! Oi, gente. É um prazer, é uma honra estar com vocês aqui no podcast e bora pra cima. Muito bom receber vocês aqui no Guamá. Ô Wagner, a gente veio até a tua casa aqui no Guamá para esse bate-papo, tudo bom? Tudo certo, é uma honra receber vocês aqui. E que bom que vocês estão aqui, né, pra gente ter essa oportunidade de troca para falar um pouquinho sobre as memórias e as lembranças aqui do meu bairro. Com certeza, cara, quando a gente pensou no Guamá, a gente sabe que é um bairro riquíssimo, né? E a gente, a gente tem que pegar alguém que também exale essa riqueza que o Guamá tem. Você é um multiartista, além de um profissional, produtor cultural, jornalista, você também é cantor, como eu falei, cantor de musicais, ator. Então, foi muito boa essa escolha de estarmos aqui, a gente está muito feliz, em um local também muito especial, que a gente já vai falar sobre qual que é esse local. Mas a primeira vez que a gente viu o teu trabalho foi uma coincidência do destino. Talvez um acaso para alguns, ou talvez algo que já estivesse escrito. Sim. Nós te encontramos em uma gravação que nós fomos fazer na TV Cultura há um ano atrás, e a gente viu o teu trabalho, você falou lá com o jornalista, cantou, a gente pôde te acompanhar, e desde aquele dia a gente vibrou muito com todas as coisas boas que têm acontecido na tua caminhada profissional, e quantas coisas aconteceram, né, nesse um ano. Sim, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, mas a gente continua acompanhando. E quando a gente souber essa possibilidade de trazer vozes para amplificar essas vozes, a gente falou, não, esse cara aqui, ele precisa estar nesse projeto. Então, a gente está muito feliz, tá? A gente está aqui contigo. Já quero começar te perguntando, como é que é viver no bairro do Guamá? Viver aqui no bairro do Guamá é uma experiência, como eu sempre falo, louca, mas no bom sentido. Ele é um bairro repleto de cultura, repleto de arte, repleto de vivência e ciência, como tu falaste. Então, viver aqui no bairro é uma experiência muito única. Eu acho que só quem mora
e viveu e cresceu e se formou aqui no bairro do Guamá, entende do que eu tô falando. Eu acho que talvez para quem olhe de fora, né, de fora para dentro, o bairro entenda, tipo assim, só como o bairro mais populoso de Belém, mas ele vai para além disso, ele é um bairro que ele exala cultura, que ele exala arte. E ciência também, porque tem a Universidade Federal aqui próximo. Passei anos e anos fazendo esse trajeto quando eu ia para lá. Também é um lugar que desperta muitas memórias, né? Para quem é daqui do Guamá, para quem é de Belém total. A UFPA, eu acho que ela faz parte da formação do bairro, né? Tanto da população. Se a gente for pensar nas ações comunitárias que a UFPA ela faz aqui para a galera do bairro, é muito enriquecedora para a gente. Eu falo até mesmo para mim, muito antes de entrar na universidade, que a UFPA sempre já esteve ativa de alguma forma através das ações que os próprios alunos fazem, né? Então é um bairro também que ele pulsa conhecimento, não só arte, né? Ele pulsa conhecimento, ele pulsa ciência. E é uma ciência que vai para além do que é científico, talvez uma ciência popular. E é um bairro também de artistas, né? É claro que dentre os vários artistas que existem e já passaram também, a gente não pode deixar de citar o grande Pinduca, rei do carimbó, que é daqui do Guamá, não é isso? Sim, o meu grande vizinho, uma grande referência também aqui pra gente. A gente fala que ele é o rei, né? Não só o rei do carimbó, mas ele é o rei do também. Guamá. Ele é o rei do Guamá também. Cara, e quanto tempo tu tá aqui no Guamá? De berço já? Desde berço, sim. Eu completei 27 anos, passei a minha vida toda aqui. Pretendo nunca me mudar. Toda vez que é tópico na minha família, a gente pensar ou cogitar em ir para outro bairro, a gente sofre muito. Eu sofro muito porque eu não consigo imaginar minha vida em outro bairro ou fora do Guamá. Eu não consigo. Não tem essa possibilidade. Toda vez que a gente cogitou, eu sofri muito pensando, eu não vou mais poder ter toda essa possibilidade, sabe, que o Guamá ele me proporciona. Porque ao mesmo tempo que ele pulsa arte, que ele pulsa cultura, ele é muito perto de tudo. Ele é um bairro muito rico também, onde eu consigo assim ter acesso a tudo daqui desse bairro. Certo. E dentro desse universo que é o Guamá, Guamá City, Guamá né, para alguns, quais são as memórias que tu traz da tua infância, da tua juventude relacionadas aqui ao bairro? O bairro, ele fala comigo muito através das suas ruas. Eu cresci aqui na igreja, que é aqui na 25, na Quadrangular, e ela fez muito parte da minha formação. Eu acho que faz parte da formação de todo mundo também que vive aqui no Guamá. Eu acho que todo mundo que vive no Guamá, de alguma forma, tem uma relação ou com essa igreja ou com alguma outra igreja. Mas, para além disso, me traz muitas memórias afetivas em relação ao brincar. Quando eu era criança, junto com meus amigos, junto com meus primos, a gente brincava e corria até altas horas da madrugada, aqui mesmo nessa rua, aqui próximo. Então não era uma rua, pra gente pelo menos, vista como algo perigoso, como uma rua que fosse deixar a gente muito à mercê de preconceitos que as pessoas têm em relação ao bairro do Guamá. Então é um bairro que ele me traz muito essa coisa do afetivo, do brincar, da criança, do sonho. Tem um negócio do Clipper que chama? O Clipper que é o Clipper mais antigo de Belém. O que é um Clipper? O Clipper eu não sei muito bem te dizer de forma específica ou concreta, mas eu te falar como que eu entendo. Ele é como se fosse um instrumento, a gente pode falar como um terminal, entender assim, como se fosse uma parada de ônibus, que ele ainda continua atuando como uma parada de ônibus, mas para além disso ele é um espaço muito cultural. Ele é um espaço onde ali a galera fica conversando, fica batendo papo, onde os antigos da velha guarda têm ainda muita recordação. Eu entendo muito como um boteco, apesar de não ser, mas quando tu passa por ali, tu entende como essa referência meio nostálgica. Mas também eu me lembro muito dessa coisa do transporte. É um ambiente uma ali, estação uma estação, exatamente. Eu não sei exatamente uma estação de trem, mas ele tem essa coisa de estação. E é o mais antigo que existe. Eu não sei se outros ainda existem aqui em Belém, né? Mas eu sei que no Pará, aqui em Belém, esse é o Clipper mais antigo que tem. Cara, que mais? Que tu lembra, assim, das mudanças visuais das ruas, de prédios? Como é que tu percebe isso? Falando do nosso grande vizinho, o rei, o Pinduca. O Pinduca, ele morava na rua bem aqui, eu sempre passava da frente, meu vizinho. E aí, uma coisa que pega muita gente é que ele não mora mais aqui, na Barão, onde ele morava, porque o bairro, ao longo dos anos, ele passou por uma estrutura, por uma mudança urbana muito brusca, nesse sentido de falar, né?
Porque antes, talvez, a gente olhasse para o bairro e visse ele muito como um bairro periférico, e não como um bairro, talvez, urbano, no sentido de ter estruturas, de ter acessos. Agora a gente já tem grandes supermercados no bairro. O que era antes a Casa do Pinduca, bem aqui, que era uma rua repleta de casas, agora são estacionamentos. Então, essas coisas visuais, elas me pegam muito num ponto, assim, sensível. Mas, ao contrário, o fazer artístico da comunidade também se fez presente nas mudanças urbanas. Como assim? Existem movimentos de artistas mesmo que saíram por aí pintando, ilustrando locais, murais, as praças, os ambientes. O Clipper é um exemplo desse que deixou o bairro muito mais bonito. E por falar em cores, espaços coloridos, o espaço da nossa biblioteca é um espaço que significa muito para ti, né? Sim, eu cresci por aqui. Eu tinha um tio que ele morava bem aqui na frente e uma prima que morava aqui ao lado. Então, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu já frequentava aqui a nossa biblioteca. E ela fez parte da minha formação, tanto artística quanto também cultural e científica, porque quando eu estudava para o UFPA, para entrar para fazer o vestibular, eu vinha para cá estudar. Então, tipo, eu sou muito grato a esse espaço, a esse ambiente que eu atazanei muito as pessoas que trabalham aqui, mas acho que faz parte da criança pimentinha que eu fui. Então, tá aqui novamente é muito simbólico, assim, me pega numa memória muito afetiva. E também a gente vai passear, não é, pela tua jornada. Sim. Também está aqui o Wagner de 27 anos e poder imaginar que um dia tu estava sentado ali naquela mesa, folheando os livros. Eu era obcecado pelos quadrinhos que tem aqui. O acervo era um acervo muito interessante na minha época. Eu sempre fui muito obcecado por visuais e tinha um grande quantitativo de quadrinhos da Turma da Mônica. Então eu passava o dia todo aqui lendo, eu gostava de pintar, de desenhar. Bacana. E é algo que eu trago pra mim até hoje, assim. Quando tu falas de memórias e de lembranças, na época, quando eu era criança e adolescente, eu desenhava as aventuras e muitas coisas fictícias, né? Que eu vivia com os meus primos, com meus amigos aqui pelo bairro mesmo, da gente brincando. Tem desenhos guardados ainda por casa? Eu tenho desenhos guardados, eu não consegui trazer, mas eles ainda estão guardadinhos lá em casa, assim, e eu saía distribuindo. Era à mão mesmo, na época eu não fazia as cópias, xerox, nem nada. Eu desenhava quadrinho por quadrinho, repetia a história umas 10 vezes e saía dando, assim, pros amigos. Que bacana. Ué, tu falou na nossa conversa que tu era vizinho do Pinduca. Vizinho do Pinduca. Como é que é ser vizinho de alguém tão grandioso como o Pinduca, cara? Como eu brinquei agora, ele é o nosso rei, né? Não só do carimbó, ele é o rei do Guamá. E toda vez que eu passava na frente da casa dele, junto com os meus amigos, a gente falava assim, Mega, um dia a gente vai ser igual ele. Quero ser, tipo assim, ele é uma grande referência. Não só artística, mas também musical, né? Então, ser vizinho dele é uma grande honra. Ele se mudou daqui da ruazinha, mas ele ainda mora no Guamá. Mas era comum vocês verem o Pinduca ir à feira, por exemplo? Sim, ele tinha uma memória que eu tenho do Pinduca, é muito que ele gostava de ficar varrendo à frente da casa dele aqui, que era um casarão. Não sei se você chegaste a ver como era antes, era um casarão. E aí, tipo, tudo que é um espaço agora daqui do Formosa era quase majoritariamente parte da casa do Pinduca. E aí ele ia pra frente, ele ficava lá no portão, ele ficava assim, varrendo. Então, quando a gente via ele, a gente via muito mais também um lado dele normal, assim, sem ser o grande astro pop que é assim, da nossa região, sabe? Se eu não me engano, o nome dele é Aurino Quirino. E aí vocês viam mais o Aurino do que o Pinduca, né? Que bacana. Para quem tiver curiosidade, assiste o nosso primeiro episódio do Carta na Manga, que foi com o Pinduca. A gente teve essa honra de começar o Carta na Manga com um episódio com o Pinduca, tá lá na nossa lista de episódios. Mas vem cá, quando é que surgiu então essa paixão tua pelo canto? Tu falou das tuas relações aqui. Como é que surge esse encantamento pelo canto? Eu, diferente do que muitas pessoas pensam, eu não nasci com um dom normalmente do que a galera fala, nossa, tenho muito dom, tu tem um talento. Não, eu sempre falo que foi esforço. Do porquê esforço. Eu cresci nessa igreja aqui, na Quadrangular, e quando eu tinha uns 7, 8 anos, eles decidiram fazer um karaokê que o prêmio era uma pipoca. Pipoca panteras? E não, pior que era aquela panterinha, sabe? Não era nem um esquilho, podia ser um esquilho, mas era uma pipoca. E eu sempre fui uma criança muito competitiva. E diferente de mim, eu tinha primos que eles eram talentosos. Eu tenho um primo que o nome dele é Matheus, ele sempre foi muito talentoso. E aí quando a professora lá da sala infantil falou, vamos fazer agora uma competição, um karaokê pra ver quem que vai cantar, quem ganhar tipo EBF. Não era EBF porque era dia cotidiano, EBF normalmente é sempre nas férias.
Mas era a mesma coisa, essa linha, assim, de crianças. Tá. E aí eu levantei a mão, vou conseguir essa pipoca. Não consegui, eu era muito ruinzinho. Muito ruinzinho, assim. E aí foi traumatizante eu não ganhar pipoca. E foi aí, naquele momento, que eu decidi que eu queria estudar canto. Eu cheguei em casa chorando, em prantos, e depois disso eu me matriculei na escola de música aqui mesmo da igreja. Mas aí você era criança. Eu era criança, eu devia ter acho que 9 anos, 10 no máximo, assim. E aí foi quando eu comecei a estudar, fazer musicalização, que eu comecei a ficar mais focada nessa questão do canto. Se tornou até, na verdade, uma obsessão, porque depois disso eu comecei a participar de vários karaokês. Pra ganhar pipoca. Não eram mais pipocas, já eram prêmios mais, assim, interessantes, prêmios melhores, assim. Mas todos também relacionados à igreja. Nunca cheguei a participar de concursos com músicas que naquela época a gente entendia como seculares, mas que são de outros ritmos. E aí foi isso, assim, que entrou a música na minha vida, essa paixão. O que tu gostava de escutar nessa época da igreja, assim, que te dava referências? Na época da igreja, eu ouvia muito Aline Barros e Leonardo Gonçalves dentro do ambiente. Mas eu cresci num lar familiar muito musical. O meu pai, ele botava sempre bregas marcantes. Sempre botou Tecnomelody, brega. Tanto que meu irmão, ele é DJ hoje em dia. É mesmo? E por um bom tempo ele tocou no Super Pop, ele foi DJ do Mega Príncipe. Inclusive, não sei se tu sabes uma curiosidade sobre o A mais devagar, que a Ednuse aqui tá na velocidade 100. Uma curiosidade, não sei se tu sabe sobre o Guamá, mas a sede do Super Pop fica aqui. É mesmo? Sim, ela fica numa ruazinha bem aqui, onde a mega estrutura lá do Super Pop do Águia de Fogo ficava aqui. Guamá é cheio de segredos, né? Sim, cheio de e talentos. aí, além disso, eu gosto, na verdade, de ouvir o Vanderlei Andrade. O Pinduca é uma grande referência musicalmente pra mim também. E Companhia do Calypso gostava, assim, de ouvir, mas eu gostava também muito de musical. Ouvir música musical, internacional. Mas de onde veio esse teu contato com o musical, que não é comum, né? Não, pior que quando tu pensas em teatro musical, tu não logo liga em Belém, que Belém existe, né? Que é uma mas bolha. eu acho que não quis dizer nem em relação a isso. Assim, não é comum uma criança despertar para o teatro musical. Pelo Sim. menos lá no local que eu vivia, né, bairro do Coqueiro, não era uma coisa no nosso cotidiano. Que Sim. A gente saía para assistir teatro musical. Mas parando para analisar agora, eu acho que a igreja tem uma grande influência nisso com cantatas de Natal. Que eu acho que pra gente, agora eu já atuo de teatro musical, eu entendo uma cantata de Natal como um espetáculo teatral musical. Mas você já fazia as cantatas? Na igreja, sim. Mas pra fazer no teatro musical mesmo, no cenário de Belém, eu tive que mentir pra minha família. Porque eu tive um atrito na igreja por causa de música secular, que eles não queriam que eu ouvisse, por exemplo, Pablo Vittar e Anitta, que foram as grandes responsáveis por eu fazer teatro musical. E aí eu saí da igreja depois de uma situação, de uma briga que eu tive, e me matriculei num curso de teatro musical sem a minha família saber. E aí eu saía de casa falando que eu ia para a igreja, mas eu ia, na verdade, fazer um curso de teatro musical na antiga Academia de Música e Tecnologia. Onde era isso? Ficava ali atrás do Boulevard, mas para ali, já não era mais aqui no bairro do Guamá. Eu tive que sair daqui do Guamá em tese para ter essa formação, mas que de alguma forma eu sempre trago para cá, mas sempre foi presente de outras formas, de outras maneiras. Não, certo. Não, aí que eu ia contar. Fale. Que aí foi depois disso daí, dessa oficina de teatro musical nessa academia, que eu vou falar que a minha carreira disparou porque eu me apaixonei. Isso mudou a minha vida. Entrar ali fez eu recalcular a rota. Porque eu já estava cursando jornalismo na UFPA, já estava, isso foi 2017, eu entrei na UFPA em jornalismo em 2016. Eu já estava no terceiro, quarto semestre ali. E aí, quando eu comecei a fazer teatro musical, eu falei, olha, eu acho que eu quero fazer isso pra minha vida. Eu acho que eu quero trabalhar com isso. E depois eu fiquei hiper focada, assim. Fui aceitando um trabalho atrás do outro, uma oportunidade atrás da outra. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu vejo alguma oportunidade, eu falo, eu quero, vai fazer alguma coisa, me dá. Vamos assim, pra gente sempre estar ativo na cena. Mas aí tu seguiu a carreira dentro do jornalismo e também, ao mesmo tempo, fazendo os teatros e as apresentações, como é que é? Sim, eu consegui conciliar os dois. No início eu fiquei muito triste em relação ao que era a comunicação, porque eu criei uma expectativa que não era, sabe? Tipo, eu achava que o curso ia ser uma coisa, mas não foi. Quando eu me apaixonei por teatro, eu queria muito só fazer teatro, mas eu não tinha como abandonar o jornalismo. Mas a comunicação e o teatro, eles estão ligados. Sim. Tanto que o meu TCC, ele é chamado
Cantando na Chuva, um documentário sobre teatro musical em Belém do Pará. Que bacana. E aí na época eu fiz um documentário sobre os meus amigos, sobre a gente na cena, sobre os espetáculos que eu participei, entrevistava alguns diretores, assim, e aí foi o meu olhar sobre a cena local. Então, no finalzinho já do curso do TCC, que foi entender que dava para misturar tanto a comunicação quanto com o teatro musical. Inclusive, dentro dessa jornada de aprendizados, tu tens uns folders, tem uma máscara também, tem todo o significado. Me conta. Esse aqui é o Gênio dos Musicais. Estica aqui para ver se consegue. Dá para pegar aí, Max? Conta aí o que é. Esse daqui foi o espetáculo que gerou depois da oficina do workshop que eu fiz. Sim. Que ele foi criado e formado pelo Gualdídimo, nosso grande diretor daqui do cenário. E foi uma das minhas primeiras oportunidades onde eu entendi o que era ser ator. Que eu falei, eu quero fazer isso pra minha vida. Mas o meu grande personagem foi essa criancinha aqui, que tá aqui, e eu. Isso já é outra... Já é um outro espetáculo chamado Despertar da Primavera, que conta a história de adolescentes que viviam na Alemanha. É um espetáculo mesmo da Broadway, que fizeram uma adaptação. Aqui em Belém é um espetáculo muito forte, que na época que eu estava vivendo coincidiu com as emoções do personagem e me fez muito amadurecer e entender que era aquilo que eu queria para minha vida, que eu queria trabalhar com teatro musical para conseguir tocar as pessoas e alertar sobre muitos assuntos e gatilhos que a gente não consegue tratar no dia a dia, mas que através do musical, que através de música a gente consegue abordar. O que mais que tem aí de folder? Tem aqui Diable, que é um musical autoral. Mostra que foi aqui, feito, por favor, para ele. Que foi feito aqui em Belém por artistas independentes, por uma companhia chamada Discrepantes. E tem aqui também uma adaptação de Família Addams, para quem é Addams, que eu fiz no Teatro da Paz. São alguns dos espetáculos. Você tá aí nesse folder? Eu tô aqui dentro, junto com o elenco. Ah. Bem aqui. E aí, se eu for totalizar, eu já fiz mais de 25 espetáculos de 2017 para cá. Em quase 10 anos. Em quase 10 anos. E aí é uma trajetória que eu paro para pensar e falo, meu Deus, eu já fiz muita coisa. E era um atrás do outro. Eu nunca em tese parei, sabe? Toda vez que eu fico muito quietinho no teatro, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que eu abri uma companhia. Quando eu vi que, tipo assim, eu falei, já não tem muita coisa para fazer, que tal eu abrir minha companhia e eu mesmo produzir meus espetáculos? Que bacana. Qual é a diferença na prática de cantar em um karaokê ou mesmo um show e do cantar no teatro, né, no musical? Quando a gente tá no teatro e a gente tá fazendo cena e não consegue mais expressar só com cena, a gente canta ou a gente dança. E aí que nasce o teatro musical. Quando as emoções elas vão para além da gente e faz chegar no público de uma forma muito intensa. E quando tu é só cantor, tu é só intérprete, tu se preocupa muito somente com a musicalidade, com a técnica. Claro que tem uma interpretação, mas não é a mesma interpretação teatral, no qual você ali é a pessoa, você ali é o personagem, você ali assume um posicionamento que não é o seu. Por exemplo, eu, no karaokê, participando de competições, era o Wagner cantando música da Aline Barros. Mas aqui no teatro, eu era o Moritz Stiefel falando sobre problemas que ele enfrentava com o pai dele. Então tem essa diferença de interpretação e de nuances que eu falo que é comunicação. Que mesmo quando a gente canta, a gente se comunica, mas no teatro musical isso é muito mais intenso, sabe? Porque também não é só o atuar e o cantar, é o dançar também, bichinho, que eu tenho assim... É mesmo? Duas pernas esquerdas, mas a gente tenta, a gente se vira, sabe? Eu sempre falo, eu não danço. Eu falo, eu canto, eu atuo, mas eu dançar, eu me viro ali. Pois é, porque o teatro musical, além do vocal, do interpretativo, ele tem a mobilidade. Tem todas as questões da coreografia, eu sempre falo que é uma academia, assim. Tu tem que ter um preparo físico muito forte, assim, pra tu conseguir cantar e dançar e atuar por 2h30 seguidas, sabe? Então, tipo assim, é um trabalho mesmo de atleta. Mas é muito legal, é muito bom, assim, quando eu tô no palco, sabe quando tu sente que aquilo ali é o teu lugar? Que tu quer viver e fazer aquilo pelo resto da tua vida? Queria, tipo assim, poder hoje em dia estar vivendo muito só de teatro. Mas, infelizmente, ainda a realidade não é assim, mas a gente tá batalhando, tá vivendo por aí, tá seguindo. E quando foi que tu recebeu, assim, o feedback do público de que o que tu tava fazendo realmente chegava até eles? Eu tive um retorno muito da minha família, que como eu escondi deles, eles não tinham visto o que eu estava fazendo. Quando eles foram me assistir com esse espetáculo aqui, eles ficaram muito impactados comigo. Meus amigos sempre falavam,
não é tu ali. A gente te conhece, tu, Wagner, e ali tu é uma outra coisa, uma outra pessoa que tu toca na gente de uma forma, assim, muito singela. E talvez, eu falei agora que eu não tenho o dom do canto, nem nada, que eu estudei pra isso, mas eu acho que talvez o teatro ele já veio de uma forma muito mais natural. De uma forma que o acesso pra mim, ele é mais fácil, ele é também mais divertido e ele é mais interessante nesse sentido. Então, mas eu acho que a resposta de falar que aquilo ali é o meu lugar, de que eu estou indo pro caminho certo, eu acho que não é nem só sobre o público. Eu acho que é uma reflexão muito mais interna do que eu sei o que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer isso daqui e eu sei como fazer isso daqui. Vem cá, tem uma máscara aqui em cima que tu Sim. trouxe. Me explica o que é essa máscara. Essa máscara, ela é da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Depois que eu me formei em jornalismo, eu fui aprovada no curso técnico em teatro, e em uma das disciplinas a gente teve que produzir ela, que era a máscara e corpo, que a gente tinha que aprender a usar a máscara com técnicas corporais. Querem dar uma olhadinha? E aí ela foi feita através de jornal e de material reciclado. E aí, conforme a técnica corporal, ela expressa... Expressa isso, porque a máscara ela pode ser várias coisas, dependendo do teu corpo e da intenção que você quer. Tem toda uma técnica que tu utiliza da forma de pegar, como se transformar nessa persona, nessa entidade que a máscara traz, sabe? Cara, É tipo aquele filme, o Máscara, literalmente, simula bastante. Que legal. E quando é que tu resolveu... porque quando a gente te viu lá na TV Cultura, né, naquele programa, você estava divulgando o seu EP. Sim. Então é uma coisa mais assim... Não é que seja fora do interpretar, mas é mais voltado para o artístico show, né? Isso, pro show. Em 2019, eu fui acompanhar uma amiga, que ela foi no estúdio, estava produzindo o EP dela, e aí o produtor me ouviu cantar porque eu fui dar uma orientação para ela. Eu falei, acho que você pode fazer tal coisa assim. E aí o produtor, olha, tu canta, né? Aí eu falei, assim, aquela coisa que eu sempre me coloco num lugar que é um lugar meio tímido, não que eu não saiba fazer, mas do tipo assim, eu não gosto de me dar o merecido reconhecimento que talvez eu tenha. Mas eu falei, não, eu arranho ali, ele, bora produzir alguma coisa junto, foi ali que nasceu a primeira ideia. Eu falei pra ele, eu nunca fiz nada, nunca cantei num estúdio, vai ser a primeira experiência, e como que a gente faz isso? Ele confia em mim. Aí a gente produziu uma música. Aí tu falou pra ele, mas no karaokê... Eu aguento. Não, e tipo assim, foi depois que eu entendi que era tipo assim, eu já tava preparado pra aquilo, sabe? Foi a primeira experiência. Aí quando foi pro estúdio, eu já sei fazer isso. Aí a gente produziu uma primeira música autoral que na época eu escrevi pra um ex-namorado, tu acreditas? O primeiro e único namorado que eu tive na minha vida. E aí foi aí também que entrou a relação com o teatro. Porque quando ele falou, o que a gente vai produzir aqui? Ele falou, olha, ele é produtor de rock. Vai ser um rock, mas tu tem alguma letra, alguma coisa assim? E eu sempre gostei muito de escrever, muito de desenhar, sou uma pessoa muito ligada a tudo artístico. E aí eu falei, eu tenho isso daqui, que é um poema no qual eu peço, teoricamente, pro meu ex voltar. Ele leu e se apaixonou. Ele falou, vamos fazer, o nome da música é Volta, e é um rock independente. Daqui foi de a Belém. primeira, Foi assim, a primeira. oficial. E aí quando eu lancei, e foi tipo assim, muito na brincadeira, porque tipo assim, eu não tenho apoio de gravadoras, eu não tenho apoio de estúdios, nem nada assim, é muito de forma independente e amigos que confiam na minha maluquice e falam, amigo, vamos fazer, sabe, tipo assim. E aí quando eu divulguei, tomou uma proporção muito grande, chegou a bater 20 mil streams na época. Agora eu não sei quanto é que tá, deve estar mais. E aí tipo assim, eu falei, olha, existe um cenário aqui, existe uma possibilidade de trabalho aqui nisso, porque depois começaram a me chamar pra cantar em tal lugar. Aí vem se apresentar tal aqui, e aí me falou, eu gosto disso. Aí resgatou um pouquinho das coisas que eu tive na adolescência com esses karaokês, mas que agora eu conseguia colocar essa interpretação que o teatro musical me possibilitou. Depois disso, uma coisa foi se emendando a outra, até que eu consegui também uma lei de incentivo para produzir o meu primeiro EP, que foi o Desaguar, onde a gente já se conheceu, que foi na TV Cultura, que eu estava divulgando o projeto. E aí ele traz canções minhas que elas são relacionadas com a água. Eu gosto com água? O Guamá, por si só, inclusive o Guamá significa rio que chove. Caramba! E aí é um bairro onde aquele é banhado por rio, né? Tipo rio assim, que chove. Rio que chove significa Guamá. E aí eu cresci aqui pela Redondeza, sempre fui muito de me meter por aí, assim, pra dentro do Guamá. E bem ali tem o rio Tucunduba. Eu, inclusive, morava tipo, numa rua chamada Rio Tucunduba. E aí eu ficava ali próximo, assim, eu sempre tive uma relação muito íntima com a água. Eu sempre gostei muito de estar em Igarapé, assim. E aí quando surgiu essa oportunidade de pensar e idealizar um projeto, eu falei, eu quero relacionar os meus amores com a água.
como que eu misturo, sabe? Tipo assim, uma dor com a água, uma paixão com a água, uma relação familiar com a água. E deu certo, porque tava tudo conectado ali, e aí um EP muito... eu vou falar a palavra latino, mas era uma outra palavra, que queria, tipo assim, muito gostosinho de se ouvir, que ele passeia e transita pelos gêneros que em tese me acompanharam. Porque como foi o primeiro EP, eu não sabia como sonoramente eu queria me apresentar, sabe? Eu sei que é pop amazônico, mas existem várias vertentes dentro do pop amazônico. Falei, então vamos brincar com o meu produtor. Vamos fazer uma música espécie religiosa, que foi uma homenagem à minha mãe. Vamos fazer também uma música meio caribenha, uma batatezinha assim. E a gente foi brincando com música experimental e lançamos o EP Desaguar, que na época a gente lançou e aí repercutiu bastante. Eu tô lançando um remix de uma das músicas agora. Qual é o remix? De Jura Pra Mim, que é a música mais caribenhazinha. caribenhazinha. Isso é legal. Que aí vai sair amanhã agora. Ah, é? Sim, pode falar a data? Pode, pô, esse episódio vai sair daqui a algumas semanas. Então, quando eu estiver assistindo, já saiu. Fala um pouco aí, então. Já tá em todas as plataformas digitais de música. Se chama Jura Pra Mim, Rock Doido Remix. Ah, é no estilo Rock Doido? É estilo Rock Doido e nasceu de uma proposta também que nasceu dentro da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Porque eu agora tô com uma banda chamada Banda Kathleen. Kathleen? Banda Kathleen, que é uma banda paródia teatral. Peraí, calma aí, vamos devagar. Vamos lá. É uma banda paródia teatral. Como é que é isso? Que nasceu dentro da ideia do tipo assim, vamos criar um universo onde existem 3 pessoas, que eles são astros pop e eles assim são daqui de Belém. Essa realidade não existe, pelo menos não ainda pra gente. Mas como é que a gente consegue trabalhar isso com cena, de forma cômica? E aí a gente tem uma atuação nas redes sociais que viralizou. A gente, tipo assim, se apresenta nas redes sociais fazendo uma gracinha ali. E quando teve agora o Globo Citizen, a gente fez uma postagem brincando, falando, iremos nos apresentar no Globo Citizen. E, tipo assim, entrou uma proporção muito grande, tipo assim, da galera acreditar que não era, e a gente teve que fazer uma nota falando que não era real. E aí depois a gente fez essa nota que não era real, e aí viralizou mais ainda, só que a gente explicou, nós chamamos uma banda cômica, que a gente brinca nesse mundo fictício, onde chamaram a gente pra cantar lá no Globo Citizen. E aí furou a bolha de uma forma que as pessoas reconhecem a gente na rua. Tipo, quando tá os 3 andando, assim, tem umas senhorinhas que ela fala, olha, não sei, vocês são da banda da Anitta, não sei o quê, porque na FIC que a gente contou, a gente teve um atrito com a Anitta. E aí a gente se reuniu e eu falei, vamos lançar um remix, porque já tem público. A galera, tipo assim, vocês são uma banda, bora fazer ser uma banda de verdade, mas no sentido de ter música, porque o nosso intuito sempre é fazer comicidade, de fazer um pouquinho mais de gracejo ali, misturar a cena com música e teatro, assim, de uma forma muito cômica e bem humorada. Na identidade de vocês, na nossa identidade, dá pra ver o Wagner lá ou dá pra ver outro personagem? A gente assume outras personas. É como se fosse um pouco de mim, mas são personalidades um pouquinho distintas. Quem é o... Como é que eu chamo? Todos eles são Kathleen, cada um se chama Kathleen. E a gente fala que nós somos a banda mais queer do Pará, porque todos são LGBTs. E aí o meu personagem, ele vem dessa pessoa que ele é um bissexual, ele acha que ele é o mais padrãozão, o mais gostosão, o mais, assim, ativo no rolê. E vai assim por isso dele ser mais aquele, sabe, eu acho que é Tony Bravo, o Bravo que tem, que ele fica com o Johnny assim, Bravo? Johnny Bravo, isso, ele vai mais por essa coisa do tipo de querer ser um machinho, assim. Entendi. Que é um pouquinho diferente de mim, que eu já sou mais assim, mais da minha, mais esse garotinho e tal. Mas vem cá, o Guamá aqui, eu quero saber se ele tem memórias relacionadas a gente já fez alguns episódios que fala sobre o campo sobrenatural. Sim. Eu quero saber se aqui no Guamá tu tem alguma memória de assuntos assim dessa parte? Eu já te explico por quê. Aqui no Guamá, trazendo essas coisas das crianças, né? Quando a gente era criança, a gente ficava até altas horas de madrugada, altas horas da madrugada conversando. A gente contava muitas histórias de terror. E aí a gente inventava fics assim de que a gente via as pessoas passando, que era isso, aquilo, casa mal assombrada. Tinha uma casinha mais pra ali assim, numa rua que se chama Augusto Correia, que a gente insistia que era uma casa mal assombrada. Que toda vez que a gente passava ali pela frente, a gente falava que a gente via uma mulher com um vestido branco. Até hoje eu não sei se a gente via realmente isso, ou se a gente inventou, sabe? Tipo assim, mas é essa a memória que eu tenho de que era uma mulher de vestido branco. Eu vou te falar por que eu perguntei desse assunto. Tem uma mulher de vestido branco na história? Não, tem uma mulher de vestido preto que usa um chapéu que a gente trouxe aqui. Eu quero que tu me fale. Porque tem uma bruxa aqui que é muito conhecida no Guamá. E aí ela viralizou. E aí eu quero
Não é lenda urbana do Guamá, não, é sério. Me conta aí. Quando... Teve um ataque de riso agora aqui. Me conta aí. Ai, amigo, Me conta aí, o que é essa bruxa verde? Juro. Compartilha com o pessoal aí a história dela. Viralizou no Veropa. E aí, por que eu perguntei dos seres do Guamá, né? Porque eles devem estar aborrecidos que ela roubou a cena. Gente, vocês sabem da história de Wicked? Mais ou menos. Explica pra quem não sabe. Eu sou apaixonada por teatro musical, né? E o Wicked, ele é um espetáculo teatral musical da Broadway. E foi um dos primeiros espetáculos que eu assisti que conta a história da Elphaba, que ela é a bruxa verde, que ela é considerada a bruxa má do mundo do mágico de Oz. Daquele filme antigo lá, da Dorothy. Da Dorothy, Beleza. exatamente. Só que o Wicked, ele vem pra contar o ponto de vista dela, de como que ela se transformou má, né? E foi um dos espetáculos que eu fiz também aqui em Belém, logo quando eu comecei a fazer teatro musical, só que eu fiz o Homem de Lata. Eu não fui ela, eu queria muito ter sido ela. E aí agora, recente, teve o hype do filme, né? O filme foi lançado, isso e aquilo. E um belo dia, em um aniversário, aqui no Rio Tucunduba, aqui no Rio Guamá, olha a coincidência do Rio Guamá, eu estava porre no bairro já no barco, e aí o DJ que estava no barco me deu o microfone, e aí, toma, canta aí, faz uma graça, e eu comecei a cantar a música dela, que se chama Defying Gravity, que é Desafiar a Gravidade. Só que eu tava muito porre, e eu tava, tipo assim, de sunguinha, fazendo graça, gritando no barco, assim. E aí ela tem um high note no final, que ela faz... negócio assim. Aí eu fiz porre, meus amigos ficaram olhando assim. Aí eu gritei, aplausos. Aí todo mundo caiu no riso. Eu peguei esse vídeo e postei, tipo assim, vou postar para os meus amigos verem, viralizou. Esse foi o primeiro vídeo que viralizou. Tá no Instagram. Tá no Instagram. Eu cantando no barco porre de sunguinha. E aí noticiaram, assim, saiu no Liberal. Fiquei, gente, mas pra quê? Sabe, ficar me divulgando de sunga ali, porre, cantando beleza. Foi um meme. Eu estava no teatro, num espetáculo, junto com os amigos, e eu, com a minha boca bem suada, comentei assim... sabe o que eu queria? Brincando, eu juro que eu falei brincando. Eu queria muito me pintar de verde, ir pro Ver o Peso e cantar a música da Elphaba. Que foi a que tu cantou, pô, sim. Aqui, sim. E aí os meus amigos, eu sou muito sortudo nesse sentido, que, ou azarento, não sei, porque eles deveriam falar eles sempre falam, vamos fazer? Tipo assim, eu dou uma ideia e eles, vamos fazer? E quando eu falei isso no camarim, todo mundo virou e falou, bora fazer. Essa ideia é boa. Eu falei, não, gente, vocês estão brincando, eu vou passar vergonha e tal. Eles, mas tu não liga pra isso? Eu falei, realmente eu não ligo. Falei, vocês querem? E aí eu conversei com o meu produtor, a gente fez o áudio, que era uma paródia, né? A gente contextualizou e ambientalizou aqui pro bairro do Guamá, não, pra cá, pra Belém. A gente até cita o Helder, a gente cita, assim, umas personalidades, a Joelma. E aí viralizou. Quando eu postei, e como é uma piada muito da galera do teatro musical, eu achei que fosse ficar entre a gente, entre a bolha. Mas foi uma proporção muito grande também de noticiarem novamente, mas dessa vez eu já tava pintada de verde, bicho, olha. Caramba, pois é, trouxe aí. E aí a Matinta daqui do Guamá deve estar aborrecida aqui, ó. Não pode deixar aí que... Me dá tirou isso, a foto, claro. Tirou aí com ele. Pois é. Sim, como é que a gente está de tempo aí, só para a gente ter um controle? 37. Ah, tem tempo ainda. Mas me conta aí como é que tem sido essa... Porque tem sido uma jornada dupla. Ou tu não separa o Wagner cantor do Wagner ator? Eu sempre falo que eu tô em fases, assim. O teatro, ele acaba na minha vida sendo mais intenso. Eu acho que pela quantidade de trabalhos que eu aceito relacionados ao teatro. Mas porque quando tu falas de mim cantor, é muito mais separado, né? Eu não consigo, em tese, separar. Mas eu tô agora numa fase da minha carreira que eu decidi que eu não vou mais fazer teatro musical por um tempo, porque eu quero focar nessa questão do cantor. Mas, claro, trazendo tudo aquilo de bagagem que eu construí com o teatro musical. Mas de focar nessa questão mesmo de muito mais como um ícone pop de Belém do que exatamente um ator, entendeu? Eu quero que a galera... Mas eu não separo o Wagner, ator, do... Tá tudo bem? Tudo bem, só engajei com a água. Ou o Wagner do ator. Eu acho que eles estão fundindo, assim. Mas para não muito mais confundir o público, eu tô focado agora na produção do meu segundo EP, que diferente do primeiro EP que eu falei que eu não sabia como eu queria ser apresentado sonoramente, agora eu sei. Inclusive, falando do Pinduca, ele é uma grande referência, meu EP, ele começa com carimbó pop. Tipo assim, eu peguei, como que eu faria um carimbó? Pinduca é meu vizinho, né? Tipo assim, eu já
Sei, como em tese é essa vivência do carimbó, eu estou agora focando nisso, nessa minha produção do meu novo EP. Que mais que tem assim de referências nessa nova pegada, né? Nesse continua amazônico pop? Sim, eu gosto muito de chamar de Amazônia, um pop amazônico, porque a gente mistura nesse meu EP sonoridades que são locais, que são nossas, como o carimbó, como o tecnobrega, com o que é popular, no sentido da gente não só se limita ao que tá aqui, porque o que tá aqui é nosso também, mas é legal também que os outros saibam que o que é daqui é do Brasil também. Mas como que mescla isso com sonoridades de outras regiões, com sonoridades de instrumentos de outros locais? Então a gente vem com 6 músicas que a gente está muito brincando com isso, mas todas dentro ainda do que é o pop amazônico. A gente traz um brega marcante, a gente traz esse carimbó, a gente traz uma bachatazinha, assim, bem gostosinha. A gente também traz um negócio depressivo ali. Mas aí é um trabalho que a gente está se orgulhando muito. Eu gosto muito do Desaguar, mas já vou revelar o título, assim, eu tô me segurando para não falar o nome do EP, porque eu não posso ainda revelar, mas vem assim de uma forma muito maluca. Essa é a palavra, do tipo assim, como eu te falei que aqui... Ele vem como o Guamá, repleto de cores e... Inclusive, a minha divulgação, quando eu estou pensando e conversando sobre, a gente quer muito fazer aqui no Guamá. É um EP que eu quero que seja feito pra galera daqui. Porque apesar de eu ser cantor, ator, artista, já ter, de certa forma, um certo reconhecimento, eu sinto que dentro do meu próprio bairro eu não sou reconhecido como esse artista e eu quero que a galera olhe pra mim e fale, olha, aquele é o maluco cantor que Guamá. mora bem ali, sabe, assim, que mora ali no Guamá e que me relacionem com isso do Guamá, sabe, com essa pluralidade dessa coisa não tão singular, mas que mescla o artista, que mescla o teatro, que mescla com dança e aquilo. Não, e é justamente esse o objetivo do Carta na Manga Vozes de Bairro, que é tu amplificar para as pessoas do bairro. Porque, por exemplo, a gente teve um episódio com o Luciano Mesquita, que é desenhista, caricaturista, e ele envia os trabalhos dele para o Egito, para o Irã, ele é reconhecido internacionalmente, mas às vezes o vizinho dele não sabe que ele, entendeu? Então, isso. Então a ideia é essa, é a gente trazer aqui o artista do bairro para o povo do bairro, sabe? Para que as pessoas possam olhar e falar, cara, tem um artista ali na minha rua, Sim. e possam dar a César o que é de César, né? Dar esse reconhecimento. Mas algo que me encanta muito do teatro musical, da emoção, e eu queria saber se tu já teve alguma ocasião que tu estava interpretando, que tu foi ali tomado e a voz embargou e não conseguiu. Aqui, vou até pegar essa aqui. Que ele foi o primeiro espetáculo que eu fiz, mas a gente fez outras temporadas. A gente chegou a apresentar em Macapá. E a história ela era muito forte, muito, 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 muito forte, porque o Vinícius Fleury, que interpretava nesse espetáculo aqui, o meu par romântico, ele adoecia. E era um momento ali de nossos personagens estarem se reencontrando anos depois de terem se separado. E era uma cena muito forte dele no hospital, que era muito... A minha entrega era muito, assim, intensa, que eu chorava, não conseguia cantar. Logo depois eu tinha que estar beltando. Eu ia falar gritando, mas no teatro musical, o que normalmente pra ti talvez seja um grito, pra gente é belt. A gente tá ali sustentando a nota. E aí a voz, assim, só pigarrozinho. Então, nesse momento, quando eu não tinha talvez tanta técnica teatral, eu não conseguia me desvincular do personagem. Então não foi só uma vez, foram várias vezes assim que tu fica ali, mas o desespero vem, mas tu tem que se colocar no lugar e ele te pega. Como que é? Não posso. Tanto que no teatro existem técnicas que a gente não mescla e não mistura esses sentimentos do ator com o do personagem para que a gente consiga estar transitando. A gente cria na nossa cabecinha, no nosso jeito, com nossas técnicas, uma emoção pro personagem, para que elas não se fundam com a nossa. Para que o Wagner não se emocione com Exatamente. a história do Pedro. Que a gente separe. Porque existem técnicas teatrais que eu utilizo muito as minhas vivências e as minhas experiências para estar em cena. Mas eu sou do tipo de ator que eu gosto de construir o personagem com as memórias dele. Justamente por essa experiência, do tipo assim, não quero estar lá e ficar muito triste, muito emocionado e não fazer. Mas, por exemplo, uma coisa boa nesse sentido, eu fiz um espetáculo agora que se chama Desterro e tem um momento que se passa no Círio de Nazaré. E não tem como não se emocionar ali, sabe? Tipo, apesar de eu estar ali como personagem e é algo que fala sobre a nossa cultura, quando a atriz que passava representando a Nossa Senhora de Nazaré, eu chorava muito. E era tipo assim, um momento, tô até me arrepiando, que era um momento muito especial de gratidão, não exatamente
pelo espetáculo em si, mas tipo assim, que legal a gente tá podendo representar a nossa história aqui. E isso me tocava porque era algo também religioso, espiritual, que eu acredito muito. E em relação aos perrengues que as pessoas que estão vendo o espetáculo não acompanham, mas tem alguma história que tu possa compartilhar? Algo engraçado dos bastidores ou mesmo do palco, assim, que já tenha acontecido? Gente, nas coxias é tudo escuro. Tipo assim, não dá pra tu ver nada. E existe um teatro, que é o Teatro Experimental Valdemar Henrique, que ele tem uma coluna enorme, assim, atrás dele. E um belo dia, eu transitando, assim, saí correndo pra ter que entrar pela outra coxia, saí correndo com tudo. Nisso que eu corri, foi pá! Assim, dei de cara na coxia e caí, assim, no chão. E aí eu assim, tonto, e levanta. E como que vai? Eu tive que entrar em cena daquele mesmo jeito, assim. Já entrei em cena também, às vezes, passando um pouquinho mal. Existem esses perrengues, assim, de atriz que já desmaiou. E são coisas assim que a gente tenta não transparecer pro público. Momentos, mas coisas assim que a gente tá ali na coxia e às vezes vaza o microfone. A gente tá ali falando, fazendo uma piada, brincando, assim, de personagem que tá ali, passou mal, o ator passou mal. O ator passou mal, e aí como que a gente ajuda ele de alguma forma, coisa que a gente nunca deixa o público perceber, porque se o público percebe... Se o público percebe, aí já quebra o É encanto. isso. E a reação, não sei se já te perguntei isso, mas teve alguma situação, tu falou da tua família que ficou muito, assim, surpresa ao te ver, Sim. mas de pessoas além da tua família, que tu não conhece, mas chegou contigo e falou, olha, eu gostei muito, eu senti algo, tu já teve esse feedback que te tocou? Sim, eu acho que foi daí que, inclusive, eu comecei a ganhar bastante seguidores no Instagram. Não que eu tenha muitos seguidores, mas eu era uma pessoa muito low profile nesse sentido. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com teatro musical, as pessoas começavam a me seguir após o espetáculo. Vinham, me mandavam mensagem, me davam muito feedback. Não gosto de falar que eu tenho fãs, mas eu tenho gente que me acompanha até hoje, que sempre tá ali, tipo, quando eu tô em algum espetáculo, eles falam, eu vou pra te assistir, eu vou por tua causa. Gente que eu acho que eu toquei não exatamente por mim, eu acho que eles se conectaram muito mais com o personagem que eu soube interpretar bem do que exatamente por mim, sabe? Mas eu fico muito feliz quando eu consigo tocar o público e passar a mensagem do personagem, sabe? Porque é para além de mim. Eu gosto de, quando termina o espetáculo, a peça, não era eu ali, sabe? Tipo assim, então é aquela coisa... Eu fico muito mais tímido quando vem falar comigo, de vir me agradecer, de vir me elogiar, eu fico, obrigada, assim, é uma coisa muito modesta, porque eu acredito que é muito mais pela magia do teatro e não por mim, entendeu? E o teu nome artístico é uma coisa que eu nunca tinha visto, que é O Wagner. Que nasceu, inclusive, do produtor que eu produzi a primeira música, que foi o Marcel Barreto. Porque teu nome é Wagner Wendel, certo? Isso, meu nome é Wagner Wendel Mendes. Tá. E aí eu normalmente assino Wagner Mendes, como no teatro. Mas quando a gente teve que pensar para um nome para os streams, né, para o Spotify, eu não sabia o que escolher, porque eu não gostava muito do Wagner Mendes para stream. Eu falava, não me vem uma coisa assim, não me pega. Eu acho que não vem. Aí eu falei pra ele, eu não sei. Ele, mas por que tu não sabe? Eu falei, eu não sei. Eu não quero tal nome, eu não quero tal coisa. Porque, mano, eu sou só o Wagner. Só O Wagner. Eu falei, eu só quero ser o Wagner. Aí ele falou, e por que tu não põe esse nome? Eu falei, qual? Ele, O Wagner. Sério? No início eu achava em tese muito micoso, mas no sentido de eu falava, que nome estranho, sabe? Tipo assim, não é. Até mesmo na hora de escrever, é um pouco estranho quando tu tá ali escrevendo um texto, aí tem um O logo ali, mas com o tempo a galera pegou. Eu quis mudar até um dia desses, assim, reuni os meus amigos e eu falei, eu vou lançar um EP, quero mudar meu nome. Eu falei, não quero mais que seja o Wagner. Todo mundo falou, por quê? Se tu é o Wagner. Aí eu falei, já tá aí. Quanto tempo já tá o Wagner? Desde 2020. Tem tempo, mas já faz tem 6 anos. Sim. Olha, mas, pô, o tempo voa, a gente tem 1 hora de episódio, mas tu viu quanta coisa a gente pôde comentar e compartilhar. Mas quais são além do EP, né? O que tem mais de plano? Tu abriu uma companhia, já quer deixar o nome dela pra galera? A gente tem a companhia Arte A, tá no Instagram, Arte A, pode seguir lá. E aí, para esse ano, a gente tá muito pensando ainda nos projetos. Musicalmente, eu quero focar muito no meu EP, no Pataquada, então eu acho que é o meu grande objetivo. Tu acabou de falar o nome sem perceber. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Mas é isso aí, gente. Mas é isso o nome. E aí eu vou focar nesse projeto.
E aí, com os espetáculos da minha companhia, a gente está trabalhando no espetáculo autoral. Mas eu vou estar muito mais na parte da produção. Eu não vou estar... Quando eu falo que eu não vou fazer teatro, é que eu não vou estar em cena. Aham. Mas na parte da produção eu quero muito estar. Eu gosto muito de produção cultural. Mas, porque quando eu tô em cena, pega um tempo que eu tô agora investindo muito musicalmente. Mas aí, no mais, é isso. É saber também como que vai ser minha vida a partir de agora. Se irei cursar direito, se não irei. Pois é, cara, e aí? Tu vai ter ainda que se dividir Isso, com e a aí faculdade. é uma decisão que eu preciso tomar daqui pra semana que vem, que é Caramba! o período da habilitação. Eu quero muito fazer direito, mas também eu tenho outras em tese prioridades na minha vida que estão muito vinculadas com o que eu já faço, sabe? Então eu tô vendo pra onde que a vida vai me levar. Eu tô assim, igual o Zeca Pagodinho, sabe? Mas eu Entendi. acho que vai dar tudo certo. Eu sinto, esse é um ano que pra mim ele tá predestinado a ser um ano muito bom. Eu sinto, eu acho que pra você também. Sim. E aí, tudo que aparecer, como eu falei, de oportunidade, eu vou estar abraçando, eu vou estar vendo se eu conseguir. E eu sou muito bom em desistir, no sentido do tipo assim, se algo ali não tá dando pra mim, deixa eu dar um tempinho, deixa eu pensar como fazer isso melhor pra produzir de uma forma melhor. Maravilha. Então, eu vou pedir que tu coloque a bruxinha aqui ao lado, porque agora nós vamos... O Wagner teve uma crise de riso aí, quase que eu paro. Eu pensei, Juro, gente, é muito bom, eu amei muito. olha só, hoje nós não iremos usar varinha mágica, nós iremos fazer um número diferente. E sabe que o Quarta na Manga é o mais surpreendente do universo, o podcast mais surpreendente. Então a gente trouxe aqui uma mágica para fazer junto com você, você vai gostar, tá? Então Tô quando eu nervoso. estalar o dedo, quando eu voltar, tudo vai estar preparado para a nossa mágica. Atenção! Galera, chegamos agora para o nosso momento mágico com o Wagner. Wagner, a gente ficou super encantado quando soube que o nome Guamá é rio que chove, não é isso? Isso. E sabendo dessa tua conexão tão linda com a água, a gente trouxe uma mágica muito especial que quer compartilhar contigo. Então preste muita atenção no que a gente preparou para o Carta na Manga Vozes de Bairro hoje com o Wagner. Então, eu tenho aqui 2 recipientes, 2 cuias simbolizando a nossa tradição, nossa cultura amazônica, que tu leva também através da música. Então, se a gente pudesse pegar essa essência do Wagner e trazer para cá, olha só. A gente consegue perceber na tua própria música essa tua paixão pela água. Tanto é que o nome do teu trabalho é Desaguar. E o nosso desejo, Wagner, é que através do teu talento, da tua voz, da tua atuação, tu continue encantando as pessoas, levando a tua essência até elas, levando essa simplicidade que, assim como a água, que é essencial para a nossa vida, a arte também é essencial. E que você possa continuar por muitos e muitos anos aqui no Guamá, onde você estiver, desaguando arte e cultura na vida das pessoas. Esse é o nosso desejo do Carta na Manga para você, e essa é a nossa homenagem mágica para o Wagner. Uma salva de palmas! Agora sim! Muito obrigado, Muito obrigada, eu que agradeço. Muito feliz de ter participado aqui do podcast. Realmente é uma honra poder receber vocês aqui no Guamá e poder dar visibilidade não somente para mim, mas para o bairro também, que eu amo muito e faz parte da minha história. E eu pretendo morar para sempre aqui, mesmo se um dia acontecer de ter que se mudar,
mas que eu sempre volte aqui pro bairro e nunca esqueça, sabe? Principalmente nesse momento. Eu desejo tudo de bom também para vocês do podcast e que vocês continuem ampliando, assim, as outras vozes, não somente a minha, não somente a de vocês, mas de todos os artistas que precisam de trabalho como o de vocês. Maravilha! Que essa mensagem fique para você, que você possa continuar desaguando arte pra gente. A gente ficou muito feliz com esse encontro. E eu tenho certeza que além agora das memórias de você aí nas cadeiras estudando, você vai levar um pouco dessa memória Carta na Manga aqui para a tua existência. Muito obrigado, de verdade. E o Carta na Manga Voz de Bairro é isso, é trazer um pouco do nosso podcast, da nossa essência Carta na Manga para os lugares, encontrar pessoas como você. Geralmente no estúdio a gente tenta surpreender o convidado. O Vozes de Bairro ele é diferente, são vocês que surpreendem a gente com as vivências, com as histórias, então a gente está muito honrado e muito feliz de se molhar nessa água que é o Wagner. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E eu quero que você deixe aqui nessa câmera, por gentileza, um recado aí para as pessoas sonhadoras que estão do outro lado, para os jovens da comunidade, para as crianças que hoje em dia têm os seus sonhos, os seus desejos e que precisam se espelhar, assim como um dia tu se espelhou do Pinduca, se espelhar hoje em dia no artista que você é. Por favor, bem ali. A gente que é artista, a gente nasce com algo muito único e singelo. Como trouxeram aqui, é uma essência que existe em cada um de vocês. Então, a gente tem que pegar essa essência e fazer com que o mundo também sinta ela de uma forma única. Então, que a gente sempre possa estar correndo atrás dos nossos sonhos, que você sempre possa estar indo atrás do que você quer e realize todos os seus objetivos. Mas também que você coloque o pé no chão e entenda que viver de arte não é fácil, mas também não é impossível. E que viver de arte, ela é uma luta diária que faz com que você durma todo dia e pense, vale muito a pena viver disso. Muito bom. Galera, eu quero dar aqui o nosso recado na câmera geral. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal do YouTube, clicar no sino de notificações e interagir nos vídeos. YouTube Carta na Manga Podcast e também no Instagram aqui em cima, @Carta na Manga Podcast. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam e principalmente ao Espaço Cultural, nossa biblioteca, através da sua coordenação, dos bibliotecários que nos receberam e nos acolheram. O Espaço Cultural Nossa Biblioteca fica no bairro do Guamá. Essa avenida principal aqui é Barão de Igarapé-Miri, correto? Isso. Aqui na rua 25 de junho, número 214, tá? 214. Procura no Google também, tem o Instagram deles, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E apoiem, você que queira fazer alguma doação, vocês aceitam doação também aqui de livros para a comunidade. Então, você que tem livros em casa, colaborem, porque essas doações, esse acervo, eles engrandecem aqui os moradores da comunidade, certo? Tá? Então, Wagner, palavras de despedida para a gente poder partir. Que vocês possam ser um pouquinho mais loucos e irem pintados de verde pro ver o peso também realizar o sonho de vocês. Isso, quem não se arrisca... Não vive o extraordinário. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Exatamente. Então, sigam em frente. Muito obrigado, nossa equipe. Adolfo Max na gravação, Adriane produção, Ednuse aqui embaixo, Libras, Seu Freitas, nosso transporte e eu e o Wagner aqui fazendo esse nosso bate-papo, tá? Muito obrigado. Esse foi o Vozes de Bairro Guamá com o Wagner e até a próxima. A gente volta. Curte muito esse vídeo. Valeu!